Dando continuidade a essa discussão sobre as bases experimentais da mecânica quântica, nesse vídeo nós vamos discutir um importante experimento que é o efeito fotoelétrico. Bem, o efeito fotoelétrico, nós temos aqui logo no início uma linha do tempo a respeito desse experimento e do modelo associado e as suas consequências, as consequências desse efeito, desse experimento e desse modelo. E aqui nós podemos fazer uma breve discussão. Um nome muito importante é Leonard. Nós já mencionamos o nome de Philippe Leonard quando nós discutimos o experimento de Thomson, quando ele propõe a existência do elétron na medida da razão carga-massa dessa partícula. Leonard foi muito importante nos estudos com relação aos tubos de raios catódicos. Quando Leonard, ao se debruçar nesses equipamentos, ele consegue fazer modificações nos tubos de raios catódicos e medir algumas propriedades dos raios catódicos e medir algumas propriedades desses dispositivos quando o catodo é iluminado com luz. E, portanto, Leonard faz uma série de observações que, isso no final do século XIX, que mais tarde, no início do século XX, Einstein vai propor, portanto, um modelo para explicar as observações de Leonard. Com essa explicação, Einstein, portanto, propõe a existência de fótons, ou seja, o comportamento corpuscular da luz, e, consequentemente, a dualidade onda-partícula para a luz. Isso por quê? Porque lá no início do século XIX, Young já havia realizado os experimentos de dupla fenda para a luz, já tinha demonstrado experimentalmente que a luz se comportaria de fato como uma onda. Em meados do século XIX, Maxwell agrupou as 4 equações que hoje levam seu nome e havia demonstrado que de fato a luz poderia se comportar de fato como uma onda, campo elétrico e magnético obedeceriam à equação de uma onda, e portanto até final do século XIX estava bem consolidado o comportamento ondulatório para a luz. Entretanto, para explicar as observações de Leonard, Einstein precisou introduzir a noção corpuscular para a luz. E, portanto, foi introduzido o conceito de dualidade onda-partícula. Vamos entender um pouco melhor o experimento e as explicações de Einstein. Em poucas palavras, como foi o experimento? Aqui é um tubo evacuado que ilumina-se o catodo. Ao iluminar o catodo, fecha-se um circuito, uma corrente nesse circuito. Ora, muito bem, essa corrente pode ser medida nesse amperímetro. Porém, Leonard fez algumas observações, que depois Einstein construiu um modelo para explicar essas observações. Algumas observações. Ao colocar uma diferença de potencial no sentido contrário ao movimento dos elétrons,
para frear o movimento desses elétrons, ao aumentar o campo elétrico produzido para frear o movimento desses elétrons até um valor tal que a corrente nesse amperímetro fosse a zero, quando chegasse nesse valor crítico de voltagem nessa fonte de tensão, seria o potencial de corte. E aquela seria a energia cinética máxima dos elétrons. Então, essa foi a primeira medida de Lennard, uma observação. Em seguida, Lennard observou o seguinte: ao variar a intensidade da luz, uma luz muito tênue ou uma luz muito forte, essa energia cinética máxima não iria depender da intensidade dessa luz. A única quantidade que é alterada é a quantidade de elétrons ejetados. Essa, portanto, é a segunda observação de Lennard. Em seguida, Lennard faz uma outra observação. Ao variar a frequência dessa luz monocromática incidente no cátodo, para uma frequência determinada abaixo de uma frequência de corte, não há corrente nesse circuito. Só há corrente nesse circuito para uma frequência acima de uma determinada frequência de corte. São essas observações de Lennard. Einstein, portanto, explicou esse fenômeno com base nos experimentos que naquela época eram recentes e também em algumas das suas ideias. A primeira ideia que ele considerou foi considerar a luz como um corpúsculo. Bem, a luz não seria uma onda, mas sim um corpúsculo. Com isso, ele explicaria esse segundo ponto, que a intensidade da luz não altera a energia cinética dos elétrons, apenas a quantidade de elétrons. Se a luz sendo corpúsculo, a luz vai arrancar elétrons do material e não vai alterar sua energia cinética. Quanto mais luz, mais elétrons arranca do material e nunca a sua energia cinética. Portanto, considerar a luz como corpúsculos é o suficiente para explicar esse item número 2. Mais adiante, Einstein considera, com base nos resultados de Planck para a radiação de corpo negro, Einstein escreve a energia da luz como HF e considera uma equação de conservação de energia. HF é a energia da luz, do fóton incidente, da partícula incidente. W é a energia necessária para remover o elétron do material. E esse termo à esquerda é o termo cinético, é o que sobrou de energia que o elétron vai se mover de um lado ao outro do dispositivo. Vai se mover de um lado ao outro do dispositivo. Portanto, é uma equação de conservação de energia, considerando que toda a energia do fóton vai ser transmitida para o elétron, e o elétron usa um pouco de energia para sair do material, o outro tanto de energia para se locomover. E essa equação explica, portanto,
a frequência de corte, porque se a frequência é pequena, esse termo aqui é pequeno, então a energia transferida para o elétron pode ser pequena e pode não ser suficiente para arrancar o elétron do material, e ele fica confinado dentro do material e a corrente pelo circuito não se fecha. Então, essa equação explica esse terceiro ponto de observação por parte dos experimentais. Então, está tudo explicado com a proposta de Einstein dessa equação de conservação de energia e da partícula sendo um fóton, uma partícula. Temos a explicação da frequência de corte e da intensidade da luz não alterar a energia cinética dos elétrons ejetados. Nós temos aqui ainda, eu recomendo um laboratório, um simulador. O simulador é da King's University, no Canadá. Aqui tem um roteiro para a elaboração do simulador. Eu recomendo que os interessados desenvolvam essa simulação. Basta clicar nesse novo ícone aqui que está pulsando e vocês serão encaminhados para o simulador. Então, sigam passo a passo, vocês poderão ter a oportunidade de desenvolver esse experimento do efeito fotoelétrico e medir a voltagem, o potencial de corte e outras quantidades mais, variar a frequência e etc.